Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Cases e Causos da BMRA. Eu sou o Daniel Escobar e, junto com o Ricardo Nicodemos, nós recebemos convidados muito especiais que abordam cases do marketing e causos do agro. Não é, Ricardo? É isso mesmo, Escobar. A cada episódio, dois convidados dividem conosco experiências e conhecimento. Cases e causos da BMRA é informação relevante com gente interessante. E esse episódio está começando. Roda a vinheta. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais. No podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e causos ABMRA. Bom, estamos começando. Nosso primeiro convidado é CEO de uma das principais plataformas de e-commerce do agronegócio nacional. Seja muito bem-vindo, Roberto. Olá, Ricardo. Prazer estar aqui dividindo a mesa junto com o Daniel, com o Edilson, com o Edmilson, né? Edilson, falei certo. Tá vendo? Certinho. Nós confundimos no começo, mas agora tá tudo certo É com isso. com o Edmilson aqui. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da nossa história com vocês, que a gente já acompanha há algum tempo aí, desde o primeiro lançamento, viu? Do primeiro episódio que vocês fizeram aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Ricardo, você sabe que música e marketing, comunicação tem tudo a ver, né? Então, o nosso segundo convidado é uma referência na música e referência também no terceiro setor. Ele que é CEO também de uma instituição que tem transformado aí a vida de milhares de pessoas através da música. Ele é maestro, ele trabalha, é CEO do Instituto Bacarelli, e é um projeto que começou atuando na comunidade de Heliópolis e que transcendeu e está em vários territórios hoje do estado de São Paulo. Bem-vindo, Edilson Venturelli. Agradeço, Daniel, Ricardo, Roberto, é um prazer estar com vocês aqui. Vai ter uma conversa boa aí com o pessoal do agro. Com certeza. Bom, começando, Roberto, a gente quer que você conte e nos fale um pouco sobre a tua trajetória profissional, essa visão de construir uma plataforma digital e como é que se deu a tua jornada profissional até aqui. Bom, vamos lá, Ricardo. Seguinte, meu pai é veterinário, ele sempre atuou no agronegócio, né, como profissional liberal e tal. E eu sempre, desde criança, todas as minhas férias, eu viajava com ele. Então ele visitava muitas fazendas pelo Brasil afora, e eu sempre viajava com ele, e isso foi pegando gosto, né? Então eu já fui entrando no agronegócio de uma maneira saudável, vendo meu pai trabalhar naquilo. E ele também tinha uma propriedade pequena de café. Então ele também era produtor de café, e a gente também nas férias, a gente jogava o café no terreirão, e lá tinha os grãos mais verdes, os vermelhos, os mais secos, e meu pai dava uma latinha de óleo, aquelas latas de óleo, antigamente, hoje até tem ainda, mas não é tão usual, e a gente enchia as latas de óleo com os cafés mais vermelhos, tal, para tirar do terreirão, e ele pagava um valor simbólico para nós, para os amigos e os irmãos que trabalhavam nisso. Então ele foi introduzindo a gente no agronegócio de uma maneira bem tranquila, bem gradual. E como ele era veterinário, eu me espelhei nisso e também fui fazer veterinária. Eu me formei em veterinária em 2003 e fui trabalhar como veterinário de fazenda de leite. E eu me especializei em produção de leite. Depois fiz especialização em nutrição animal também, lá na Exalc. E fiquei nesse mundo até mais ou menos 2008. Porém, como é que eu fui cair nisso só do veterinário? Quando eu formei, eu e meu irmão, o Renato, formamos junto. Meu pai tinha essa ideia do agronegócio, do e-commerce, só que ele não imaginava que era um e-commerce ainda, porque ele teve a ideia em 98. Então você imagina, em 98 a internet no Brasil não tinha chegado ainda, né? Acho que em 97, acho que nos Estados Unidos estavam mexendo. No Brasil ainda não tinha chegado na internet. Então ele imaginava um shopping rural
no físico, que é uma coisa que ele viu numa fazenda, numa viagem que ele foi no Canadá, foi junto com o produtor lá visitar uma feira. E era uma feira que ficava anual, ela não desmontava. Ele falou, pô, isso aqui é um shopping que eu quero trazer para o Brasil. Só que, óbvio, ele teve essa ideia, só que nós somos 6 irmãos, então meu pai com 6 filhos aí tendo que estudar, e ele tinha que trabalhar para concluir os estudos nossos, né? Então não tinha como ele fazer a ideia dele vigorar. E quando eu me formei, em 2003, meu pai falou, olha, nós temos essa ideia, e aí já estava a internet, nós falamos, pai, vamos fazer isso na internet. Ele falou, não, perfeito. Então um dos dois vai trabalhar campo para abrir espaço por mão, porque se não der certo, você já abriu um campo, e o outro vai desenvolver a plataforma. Eu fui para o campo e o meu irmão, o Renato, começou a desenvolver essa plataforma. E com o passar dos anos, os outros irmãos também foram formando e foram entrando dentro da plataforma. Também a maioria lá é veterinário. Então teve uma grande influência do meu pai, né? São 6 homens, né? Só o mais velho e o mais novo que foram direito, mas todo mundo foi entrando na plataforma. Eu fiquei até 2008 trabalhando como médico veterinário e depois voltei, porque o negócio de fato já tinha começado a ganhar forma, e voltei para poder atuar junto com meus irmãos nessa plataforma. Óbvio que a gente está falando de 2004, foi quando o Google colocou o escritório no Brasil. Então você imagina, era muito novo, né? E aí tivemos várias dificuldades, obviamente, do agronegócio com a internet. Mas o começo, Ricardo, foi exatamente assim, e obviamente todos os irmãos foram contribuindo com suas qualidades dentro do negócio. Eu primeiro só fiquei a campo e depois voltei para poder ajudar lá em casa. Muito legal. Excelente. Edilson, a gente quer conhecer um pouco mais da sua história também. Saber como é que a música, o terceiro setor, tudo se encontrou e acabou encaminhando para o Instituto Bacarelli. Mas antes de você contar, nós temos aqui 2 vídeos que exemplificam um pouco do que é o Instituto. O primeiro vídeo, para quem nos ouve, ele tem ali um pouco do Instituto. E o segundo é uma apresentação musical. Vocês vão ouvir uma música executada pela orquestra, que é ali conduzida pelo Edilson e pelos músicos que atuam pelo Instituto. Produção, pode soltar, por favor, os vídeos do Instituto Bacarelli? Música é vida. Eu diria que aqueles que não são atingidos por ela têm a vida pela metade. A música, para mim, é o dia a dia da minha vida mesmo. A música te traz disciplina, um amor ao próximo. Eu não sei o que seria e não sei o que eu faria se não fosse a música na minha vida hoje. A música para mim é um relaxamento do meu coração. O contraste parte já do princípio de que incrustado no meio daquela favela surgem 2 edifícios de 5 andares cada um. Eu moro no Heliópolis, na Rua Paraíba. Por onde eu passo eu vejo casa, carro, criança brincando na rua. É livre. Eu entrei no instituto com 8 anos de idade. Eu entrei na orquestra principal, tava com 16 anos. 16 para 17 anos já. Eu passo mais tempo aqui do que em casa, né? Estudei no Instituto Bacarelli de 2007 a 2014. Hoje retorno como professor de iniciante de trompete. Através do ensino da música, a gente consegue mostrar para essas crianças, para esses jovens, que eles são ricos em dons e talentos, que eles podem se permitir sonhar.
Legal. Edilson, maravilhosas, né? As que Obrigado. a gente pôde acompanhar. Fala um pouquinho como é que chegou a tudo isso. Daniel, eu venho de uma família bastante pobre, mas com pais que sempre priorizaram a educação, né? Meu pai sempre falou para mim, olha, o que eu posso fazer por vocês é a educação. Então, aos 5 anos de idade, eu comecei a estudar música, né? Aos 13 anos, comecei a trabalhar com o Mestre Bacarelli, e naquela época não tinha o ECA, né? A gente podia começar a trabalhar mais cedo. E desde 98 eu estou como diretor do Instituto. Nesse meio tempo eu me formei em Direito, além de música, né? Fiz um curso de pós-graduação em Gestão do Terceiro Setor na FGV. E a música é a razão na minha vida. Esse instituto que a gente hoje tem o prazer de contribuir com o trabalho, nasceu por uma ação pessoal do Mestre Bacarelli, quando em 96 houve um grande incêndio na favela de Heliópolis. Para quem não é do nosso estado, da nossa cidade, a favela de Heliópolis é a maior favela da cidade de São Paulo. Você tem uma população estimada em mais de 220 mil pessoas, né? Talvez uma população maior que algumas capitais. Do tamanho de Marília, da minha cidade. Então, só que numa área geográfica super pequenininha, né? E com todas as mazelas aí que você tem numa comunidade. E eu falo, inclusive, Roberto, que o Maestro deixou um exemplo muito legal pra gente, que foi a capacidade que ele teve de sair da indignação para a ação. Eu tenho certeza que nós todos, quando a gente vê uma família dormindo na rua, todas essas questões sociais, a gente se sensibiliza. Mas normalmente a gente se sente pequenininho para mudar essa realidade e para na indignação, na sensibilização. Ele resolveu fazer alguma coisa, procurou uma escola pública, começou a ensinar música para 30 crianças naquela época, em 96. De lá para cá, se tornou uma instituição, deixou de ser o trabalho de um homem, passou a ser o sonho de muitos. E a gente está lá com sede própria na favela de Heliópolis, atendendo 1.650 crianças e jovens por ano. E nesse exato momento, fazendo história novamente, né? Porque a nossa orquestra foi a primeira orquestra no mundo que nasceu numa favela. E agora a gente está terminando a construção de um teatro que vai ser a primeira sala de concertos em um território de favela no mundo, né? Então é uma instituição, assim, pungente, potente, mas ainda muito jovem, muita criança, muito jovenzinha, morrendo de vontade de aprender mais, de crescer e de cada dia ajudar na transformação de mais crianças e jovens. Sensacional. Muito legal. Bom, nós estamos aqui com o Roberto Lucas, CEO da plataforma MF Rural. Roberto, diz pra gente como é que foi colocar em pé, você já contou um pouquinho, mas a gente sabe que são muitos os desafios de colocar uma ideia visionária, como foi essa do seu pai. Aliás, doutor Wilson Lucas, está de parabéns. Colocar uma ideia visionária dessa em pé, numa época em que não existia tanto essa questão do e-commerce, né? Quer dizer, Google estava começando, as plataformas efetivamente não existiam, e vocês pegaram efetivamente esse momento, né, de estruturar uma ideia que originalmente ia ser implementada no analógico, ia ser ao vivo, e de repente passar isso para o digital. Conta um pouco desse desafio, desse momento. Tá, vamos lá. Ricardo, na verdade, por que surgiu a ideia até de fazer primeiro analógico, depois digital? O meu pai, como eu falei, ele era veterinário, ele trabalhava em fazendas e na gestão de fazendas. Então, ele sempre via cotação, precisava comprar milho, soja, e sempre via cotação. E como trabalha em fazenda, a gente sabe que começa de manhã e vai até o sol parar, muitas vezes chegava de volta no escritório e falava, nossa, esqueci de ligar lá pro cara para perguntar a cotação daquilo e tal. E ficava naquela, amanhã cedo tem que ligar, perguntar quanto tá o farelo de soja e tal. E ele falou, e a gente não... Eu queria ver um negócio num lugar só, onde eu podia enxergar tudo isso. Que é uma dificuldade tremenda para o produtor rural.
E aí ele falou assim, vamos criar isso em Marília e tal, mas... Aí falamos, pai, quando surgiu a internet, esse negócio você vê que todo mundo consegue ver ao mesmo tempo. Ele falou, então, pivotou a ideia dele, né? Falou, não, vamos então atuar na internet. Lógico que a gente, pensando isso lá em 2004, era muito assim, era muita dificuldade. Como é que você vai colocar aquilo em pé? Né? Você fala, como é que você vai começar? E nós começamos a atuar na internet. Eu lembro que a gente tinha... Antigamente, você entrava em site, você conseguia pegar e-mail. Você pegava uns e-mails, colocava no Word e mandava uns e-mails. Nós montamos uma plataforma e tal. Só que aí nós começamos a fazer isso, e nós não... meus irmãos, né? Porque como eu disse, eu tava lá tentando abrir campo, e graças a Deus que foi meu irmão Renato que ficou, viu? Porque ele é muito mais, assim, essa parte mais detalhista da coisa, né? Eu sou mais... É o que eu costumo falar. Eu saio pelo Brasil andando, falando do grupo, e eles lá estão segurando o piano para mim, né? Mas isso faz parte. Cada um tem a sua qualidade e a gente consegue distribuir isso muito bem entre os irmãos. E eles faziam isso, copiavam, colocavam no Word. E tinha que mandar de 50 em 50. Porque não aceitava você mandar uma lista muito grande no Google. Então tinha várias limitações. E aí descobriu que quando você mandava mais que 10 vezes, o e-mail travava. Aí tinha que criar outro e-mail para mandar mais. Então, assim, era um negócio muito lento de crescimento, né? Isso, naquela época, era permitido fazer. Hoje, você nem dá mais, porque você entra num blacklist aí e acabou sua lista de e-mail. Mas, então, a gente começou desse jeito, assim, formiguinha. Eu lembro até hoje, quando entrou o primeiro anúncio dentro do MF Rural, que foi... tá lá até hoje, inclusive. É um espanta-pássaro, que solta um barulho e tal, para espantar as pombas da fazenda e tal. E ele tá lá até hoje, esse anúncio. E foi uma alegria tão grande, porque a gente fala, teve alguém que acreditou, né? Alguém colocou o pé aqui, né? Acreditou. E de 2004 até meados de 2010, pra vocês terem uma ideia, nós praticamente não ganhamos nada. Nós só fomos crescendo a base. Porque se eu chegasse e falar, você tem que pagar R$10 para anunciar, o cara fala, não vou pagar. O que você tem de público? Nada. Então a gente começou desse jeito. É bem difícil, mas a internet aí com o tempo foi ganhando força, óbvio, né? Depois veio o smartphone, veio toda essa tecnologia que a gente tá careca de saber, mas o começo, como eu falo, é sempre difícil. Porém, tudo surge de um problema. Quando você tem um problema, alguém tem que arrumar alguma solução. E foi o que a gente acabou fazendo. Isso é uma coisa muito interessante, que muitas empresas, depois que ficam muito grandes, elas param de fazer perguntas. Uhum. E acham que as soluções dela resolvem tudo. E, de repente, ela fica para trás e surge uma outra e toma o lugar dela. Então, nós temos que aprender também a sempre estar fazendo perguntas, né? O que vai acontecer? Será que isso resolve o problema? O que eles estão querendo? E aí é a proximidade também com o produtor rural. Porque como nós somos produtores rurais também, você tem o mesmo linguajar. Que isso depois nós podemos falar um pouco de comunicação, que o linguajar, você tem que saber falar com o seu público. Não adianta você aqui de música começar a falar de notas aqui, eu pelo menos não entendo muito. Então, assim, agora se você falar de um jeito fácil, todo mundo aqui vai entender. Então a gente tem que aprender a comunicar. E esse crescimento é isso aí, Ricardo, é de grão em grão. E é uma coisa interessante que a gente fala, o e-commerce, quando eu tinha 11 anos, eu esqueci de falar desse detalhe, sempre tem aquele negócio, a gente vai sair para tomar um sorvete, e meu pai nunca teve muito dinheiro sobrando, porque 6 filhos estudando não é barato, né? Naquela época e hoje também não é barato. Então, ele falava, pai, para sair com os amigos, tomar um sorvete, coisa simples. Ele falou, olha, lá no sítio tem chicória, alface, leite, se vocês quiserem, vocês saem para vender, e aí vocês ganham dinheiro e vocês podem, eu não vou pegar esse dinheiro, vocês podem usar e fazer o que vocês quiserem. E começou ali essa coisa da venda. 11 anos eu tinha, outro irmão tinha 12, outro 10, e cada um tinha seus clientes lá nos vizinhos, né? Então, cada rua ali era de um e a gente vendia o leite, falava, pai, hoje traz o latão de 50 porque eu vendi para não sei quem, tem que entregar. Então, assim, isso foi crescendo. Acho que meu pai foi muito inteligente nesse negócio, porque ajudou a gente a ver, você quer ter alguma coisa, você tem que trabalhar por ela, né? É isso aí. E aí é o que a gente faz até hoje. Venda de produtos do agronegócio. Começou lá com 11 anos de idade. Muito bom.
Excelente. Pegando o gancho do Roberto, Edilson, ele trouxe muito a questão de desafios, né? E eu queria pegar esse gancho para a gente falar um pouco dos desafios. Você mencionou que, basicamente, o trabalho começou com um desafio gigante, que foi a partir do incêndio que aconteceu lá na comunidade de Heliópolis. Quais são os principais desafios que hoje você enfrenta, assim, falando de música, terceiro setor? A gente falava um pouco sobre os desafios até de você conseguir recursos através de leis hoje existentes. Quais são, de forma geral, os maiores desafios que vocês encontram? Um grande desafio que a gente enfrenta é mostrar para o mercado que o terceiro setor é profissional, né? Porque normalmente as pessoas confundem e acham que o terceiro setor ele é sempre feito por pessoas do bem, tá certo, mas com pouco profissionalismo. Não, o terceiro setor é tão profissional quanto a tua empresa e todo o mercado, né? Então esse é um grande desafio, a gestão. E nisso a gente tem investido muito em melhorar a nossa gestão. Na parte, voltando para a ação, como política pública, eu atendo hoje lá 1.650 crianças e jovens, Heliópolis tem 220 mil pessoas. Então, nossa, você atende muita gente. Eu falo, atendo pouco. Né? Eu tenho muito mais gente. Para você fazer ideia, a gente tem mais de 2.000 crianças na fila de espera, querendo estudar com a gente. Então, também, crescer a base de recursos financeiros, crescer a quantidade de marcas que apoiam a nossa missão, é sempre um grande desafio. E nesse aspecto, Daniel, eu gostaria de falar com o pessoal do agro, porque o que acontece? A gente tem uma lei federal de incentivo à cultura no Brasil que é maravilhosa, que é a Lei Rouanet. De vez em quando falam de desvios, mas o desvio é do ser humano, não é da legislação. É de pessoas que abusam da lei. A lei é muito legal, né? E que te permite pegar 4% do imposto de renda a recolher para o governo federal, pela sua empresa, e destinar para um projeto cultural que você pode acompanhar, que você pode ver, e onde você, inclusive, pode associar a sua marca, cumprindo as agendas aí do ESG. E melhor do que isso, né? É realmente fazendo algo para melhorar esse mundo que a gente vive. Eu, por estar na área social, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito forte para diminuir o gap entre os que muito têm e os que nada têm. Eu não tenho dúvida que sempre vai existir quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Mas a gente tem uma diferença muito grande. Lá no Bacarelli, uma das frentes que a gente atua muito é a questão da insegurança ou da segurança alimentar. Então hoje a gente tem um restaurante que fornece perto de 17 mil refeições por mês, entre café da manhã, almoço, café da tarde, e marmitas para famílias nossas que estão com 100% dos seus membros desempregados. Vocês estão no agro, não? A gente é pai. Imagina um pai chegar em casa, o filho pedindo comida, com fome, e você não conseguir pôr na mesa. Olha o desespero que isso deve dar. E para mim, assim, a dignidade do ser humano começa com um prato de comida na mesa, né? Então a gente tem toda essa possibilidade, mas é sempre um desafio, né? Eu forneço perto de 200 marmitas por dia, mas eu teria uma demanda para 800. Mas para isso eu preciso de apoio, eu preciso de investimento, que pode vir, no caso, desde doações de insumos, como, por exemplo, a gente tem uma parceria com o CEAGESP aqui em São Paulo, onde alguns produtores nos mandam insumos para o restaurante, e até recurso financeiro. Esse sempre vai ser um desafio, porque a cultura da doação no Brasil, ela ainda é muito jovem, ela é muito incipiente. Você vai nos países como Estados Unidos, assim, a pessoa sai da universidade, ela consegue vencer na vida, ela devolve dinheiro para a universidade para bancar a faculdade de gente nova. A gente ainda não tem essa cultura no Brasil, ela está começando. Então esse é um dos principais desafios que a gente tem, conseguir mais marcas que estejam dispostas aí a estar com a gente nessa transformação, nessa construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa. E é possível fazer projetos que conversem com o público agro, né? Assim como o Roberto estava falando, né? Você precisa fazer um projeto que fale com esse público, e é possível, dentro das propostas, dos projetos que vocês têm, é possível fazer um projeto que fale exatamente com o público. A música, ela é muito bacana para isso, né? Você pega, por exemplo, ano passado. Ano passado a gente fez Rock in Rio com Chitãozinho e Chororó, 110 mil pessoas assistindo a gente lá. A gente já fez Altas Horas com Simone, com Chitão, com Daniel, com Michel Teló, com a turma toda, né? O Brasil é agro. A gente tem que ter isso em mente, né? O agro é a locomotiva financeira e econômica do nosso país e é a maior área geográfica do nosso país. Eu acho que é irreal a gente achar que os grandes centros como São Paulo são as grandes cidades ou os grandes centros. O Brasil é rural, né? Então a gente pode, desde ensinar instrumentos como viola caipira e companhia, e todos os instrumentos aí para trazer isso, né? E uma das coisas que a gente aprendeu
é nunca negar a cultura local. Você pega, por exemplo, a favela de Heliópolis, é uma favela de imigrantes nordestinos. Né? Então, você chega lá de manhã cedo para tomar café, o que mais as crianças querem comer? Cuscuz. Porque é um prato típico de lá. Inclusive, um tempinho atrás, umas semanas, eu sentei de manhã cedo para tomar café lá. Tinha uma pequenininha nossa, mas pequenininha mesmo, né? Com um pratão de cuscuz na mesa dela, que eu sentei ao lado dela e falei, vai caber tudo isso aí na sua barriguinha? Ela olhou para mim e falou, diretor, aqui é onde eu não comi bem. Né? Então, assim, a gente tem sim todas as possibilidades, inclusive de falar muito fácil com as marcas aí do agro. Muito legal. Muito legal. Bom, Roberto, é acreditada uma frase ao jogador de golfe, Tiger Woods, que diz que ele começou a ter sorte a partir do momento que ele começou a treinar 7 dias por semana. E eu lembrei de uma apresentação que a tua família fez em 2024, em Goiânia, num summit, que contou um pouco da trajetória, quer dizer, um pouco do que você está dizendo, mais outros bastidores. E vocês tiveram momentos bastante duros e vocês tiveram que ser bastante resilientes naquele momento para superar isso. Em que momento vocês entenderam que deu certo? Tá. Ou não desistiram? Tá? Não vamos desistir, porque, se bem me lembro, foi um momento em que vocês conseguiram fazer boa parte daquela plateia do Summit chorar. Perfeito. Foi meu irmão, né, que fez a palestra, Foi. o Rafael. Então, porque eu não contei essa parte, mas tem temos tempo aqui para falar um pouquinho, né? Podemos. É uma situação que a gente... Como meu pai teve sempre o espírito empreendedor, ele começou como veterinário e quando ele trabalhava numa fazenda, surgiu a oportunidade do proprietário falar assim, você não quer comprar isso daqui? Ele falou, mas eu não tenho dinheiro, se você me der prazo, eu compro. E aí foi feito. Ah, então prazo. E ele começou a atuar. E não conseguimos, nós éramos muito pequenos, né? E tinha só meu pai na força de trabalho, minha mãe largou também que ela é professora de matemática, largou a escola para ajudar. Só que tivemos uma crise em 96 do leite, uma crise pesada, e atingiu a gente naquela situação, porque nós estávamos comprando um negócio dolarizado em preço de leite. Então, assim, foi meio complicado. E chegou numa situação onde nós tivemos que deixar a propriedade, e eu lembro desse fato, que foi... nós recebemos a polícia junto com um oficial de justiça para deixar a casa. Então, assim, nós fomos despejados do local, e aí eu fico imaginando, hoje eu sou pai, eu fico imaginando meu pai e minha mãe com 6 filhos, sendo despejado e não ter onde ir, né? E aquilo machucou bastante a gente, mas também, minha mãe é muito religiosa, e ela sempre fala sobre Deus e fala, gente, fica tranquilo que nós vamos conseguir sair dessa. E nós sempre acreditamos no que ela falou. E, de fato, nós conseguimos sair dessa. Minha mãe voltou a dar aula, porque é aquilo que a gente fala, quando você trabalha em algum lugar, você não pode sair brigado com ninguém, né? Porque a hora, você nunca sabe o dia de amanhã. E quando ela falou, estou de volta no mercado, a primeira coisa, já acolheram ela para dar aula, e ali ajudou, porque teve uns irmãos que conseguiram continuar na escola, porque ela era professora, então aquilo ali, a escola particular, no caso, e aí ajudou muito, né? E meu pai saiu a campo para trabalhar. E aí meu pai teve que se sacrificar, ele ficou durante 6 anos, nós víamos ele a cada 2, 3 meses, porque ele ficava fiado numa fazenda e voltava, mas era uma grande oportunidade que ele teve na vida de poder trabalhar e para dar o sustento, né? E nós começamos a fazer faculdade. Eu até contei num podcast nosso que eu entrevistei o proprietário da Unimar, o Márcio Mesquita, e ele era muito amigo do meu pai também, e ele deu oportunidade para nós, porque teve uma época que eu não conseguia mais acessar a prova, porque eu não estava pagando, não tinha como pagar.
E ele pegou e falou, o que vocês estão devendo? Pegou, puxou, mandou puxar a lista lá, tava um ano inteiro sem pagar. Ele pegou, assinou, tá pago, pode ir embora. Então aquilo foi para nós. Então, assim, são pessoas que vão nos ajudando no meio, né? E aí, e tudo isso, sempre trabalhando e fazendo certo. E você com o trabalho, a resiliência, e a gente vendo isso nos nossos pais, que as pessoas por onde eles passaram, eles deixaram um bom rastro ali, nós falamos, nós também temos que fazer, nós não podemos fazer diferente. Porque o exemplo, né, é aquilo que a gente fala, o exemplo arrasta, né? A palavra, você pode falar e se você não fizer aquilo, não adianta nada. E um dos momentos que nós falamos, isso foi legal, foi quando eu falei, teve a primeira pessoa que fez o anúncio. Um segundo momento, porque como era de graça e a gente tentava fazer, se der comissão, você me paga, foi o que meu irmão contou lá até, que teve um negócio de uma comissão, de uma venda de um óleo lá, e aí de algodão, uma coisa assim, e nós tomamos o calote, vamos falar assim, porque a pessoa fez o negócio, não vou pagar, só que o proprietário do local falou, eu vi o que vocês fizeram, eu vou te dar a comissão. Então, o que não era para pagar, ele pagou, ele falou, não, vocês fizeram. E aí entrou o dinheiro, falou, nossa senhora, esse negócio dá certo. Então foi muito legal, assim, porque são coisas que vão acontecendo, porque ninguém tinha essa experiência, né? Foi construindo. Então, eu acho que esses foram os 2 momentos marcantes aí da nossa plataforma. Muito legal. Bom, Dilson, falando sobre o terceiro setor, como é que você já falou um pouco dos desafios? Como é que é essa questão de vocês trabalharem em territórios de alta vulnerabilidade? Como é que é você... Primeiro você tem que conquistar essa comunidade. Eles precisam acreditar que aquilo pode ser um sonho sonhado em conjunto. E depois expandir isso efetivamente para buscar recursos, quer dizer, chegar nas empresas, convencer as empresas de que esse sonho conjunto é possível, mas precisa efetivamente do incentivo. Como é que são esses desafios na tua visão? Hoje a gente está com 30 anos de trabalho, está um pouquinho menos difícil. Mas no início, quando o maestro Bacarelli resolveu fazer alguma coisa, ele viu o incêndio e procurou a primeira escola pública da Estrada das Lágrimas ali para tentar pegar umas crianças. Eu falo para ele que já nasceu bacana porque essa escola tem como patrono Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o nosso Gonzaguinha, né? Já parou numa escola que tinha um músico. Mas ele gastou 4 meses para convencer a diretora que era de verdade que ele queria ensinar música clássica na favela. Eu falei, você tá maluco, né? Música clássica na favela, já violino aqui? Né? Depois de 4 meses, separaram 30 crianças. A gente tem uma falsa ideia do que é uma favela. A gente vê muito, a gente tem muito na cabeça o que a mídia mostra, né? Então, a gente vê muito favela do Rio de Janeiro, onde você tem um confronto direto de polícia e comunidade, bandido. A favela de Heliópolis, eu costumo dizer que até na favela São Paulo é business. Né? Porque na favela de Heliópolis você não tem confronto, porque como a turma lá fala, se a polícia ficar muito lá, atrapalha o negócio, né? Uhum. Eu não conheço essa turma, mas eu sei que ela existe. E eu sei que os filhos deles estão conosco. E eu sei que eles não querem para a vida dos filhos deles o caminho errado que eles escolheram. Eles sabem que o caminho que eles escolheram, ele é curto, ele vai ser preso, ele vai morrer. Né? Então, a gente cuida dos filhos deles. Então, eu não vejo problema para nós lá. Eu te diria até que eu me sinto mais seguro em andar com meu celular na mão lá na Estrada das Lágrimas do que na Faria Lima. Tempinho atrás, saí do Teatro Cultura Artística na Nestor Pestana, estava na calçada do estacionamento esperando meu carro, passou um cara de bicicleta e levou meu celular embora. Eu nunca fui assaltado lá em Heliópolis. Né? Então a gente tem uma falsa ideia de que favela é perigoso. E o Roberto contou um caso que, para mim, ele vem muito de encontro no que eu acredito. Né? O verdadeiro peso do verbo ajudar só tem aquele que um dia precisou ser ajudado na sua vida. Então, quem já precisou ser ajudado sabe o quanto é importante ajudar. Exato. E na favela é isso. Favela é lugar de gente potente, de gente solidária. Se eu tenho o almoço e a janta, você não tem nada, a gente almoça junto e a gente vai os dois buscar a janta. Né?
Agora, tem gente ruim? Tem. Aqui do lado também tem. Né? Inclusive, eu sou muito crítico em relação a isso, porque será que a verdadeira criminalidade está nas comunidades pobres? Será que a gente consegue acreditar que quem entende de infraestrutura aeroportuária para fazer entrar carregamentos de armas e drogas nos países é o pessoal que mora na favela? Eu tenho a impressão que não. Né? Mas tem todas as mazelas. E você tem que conviver com elas. Só que se como sociedade a gente quer mudar isso, a gente tem que agir. Eu sou muito crítico a gente ficar esperando que o Estado faça tudo por nós. O Estado representa a sociedade, mas a sociedade somos nós. Eu acredito muito que serão milhões, milhares de pequenas ações como a nossa, como a do Bacarelli, que vão realmente mudar esse mundo que a gente vive. Muito bom. Excelente. Roberto, você comentou ali que vocês iniciaram o trabalho de vocês ainda com a internet gatinhando no Brasil, né? Vocês pegaram essa fase da internet e nos últimos anos a gente teve um crescimento exponencial, né? Inclusive com a digitalização e com o acesso das redes ao campo. Vocês sentiram resistência nesse processo ou foi um processo natural? Como é que se deu essa evolução da digitalização e da chegada da internet ao campo? Tá, vamos lá. Na verdade, é engraçado isso, que quando você vai construindo algo, você não lembra exatamente como é que aquilo deu certo, né? Você estava fazendo e de repente, deu certo, né? Você vai trabalhando, né? Você vai trabalhando e de repente você vê que o negócio deu certo. Mas é um ponto interessante esse, Daniel, porque nós sabemos que a internet, às vezes, em alguns locais da cidade não pega. Então, assim, é impressionante. Hoje você está andando de carro aqui em São Paulo nas estradas, às vezes você não pega. Então, assim, tem as suas dificuldades. Só que tem hoje as fazendas, a grande maioria das fazendas hoje já consegue ter internet, né, no campo. Só que quando a gente olha também uma porcentagem, o número é verdadeiro, mas ao mesmo tempo, se você estratificar esse número, às vezes você vai ver que não é bem assim, né? Igual você vai falar, acho que são mais de 70% das propriedades que têm internet. Mas tem locais que são 40%, né? 45%. Então, assim, é um número geral, né? E isso é uma dificuldade que tem hoje. Porém, o que está acontecendo? Hoje, o mais jovem que está entrando, ele já enxerga a internet de uma maneira diferente da pessoa mais velha que está lá. Nós temos muita tecnologia com esse pessoal mais velho hoje, principalmente, só um parênteses aqui, quem usa mais o ChatGPT são as pessoas de 50 a mais do que os menos. Sim. Porque para você usar o ChatGPT, você tem que saber fazer perguntas, né? Então, assim, e esse pessoal, ele tem isso na mão porque... Tem repertório, né? Tem repertório, exato. Tem repertório. Vida, né? É diferente, né? Então, e tá vindo o mais jovem, tá começando a fazer essa negociação já pela internet, já vem trazendo uma outra visão para essa pessoa que hoje já enxerga a internet de uma maneira diferente. Nós tivemos a pandemia aí no meio, que ela foi horrível, com certeza, porém, digitalizou muito mais rápido a população, né? Então, a necessidade fez com que a população fizesse isso. Mas eu acredito que agora nós temos aí o SpaceX, aí, a Starlink, que isso daí é um negócio fantástico. E nós vamos ter cobertura daqui a alguns anos, para mim, nós vamos ter praticamente cobertura total aí. Que é um grande risco para outras empresas que é aquilo que a gente fala, você tem que ver onde você pode cair. Mas eu acho que assim, a resistência, hoje ela no começo tinha, mas hoje ele já percebeu que antes ele tinha essa caneca aqui para vender para os vizinhos dele. Hoje ele coloca essa caneca para o Brasil inteiro ver. Então ele consegue ter essa diferença, porque se eu ofereço essa caneca aqui para o Edilson, ele pode querer me pagar R$5. Se eu já ofereço para vocês 3, pode ser que eu tenha uma oferta melhor. Então eu consigo vender o meu produto melhor e mostrar o meu produto para mais gente. Então é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que está crescendo cada vez mais. Óbvio que ainda não está como eu acho que deveria ser, mas nós estamos crescendo e todo ano isso vai, assim, vertiginosamente crescendo.
Para você ter uma ideia, o ano passado, de pessoas que declararam fazer negócios lá dentro, nós tivemos mais de 3 bilhões de reais. 3 bilhões e 200 milhões de reais. Então, assim, isso que declararam. Muita gente não declara venda, porque tem gente que nem eu falo, esse do espantapássaro, ele tá lá vendendo até hoje, né? Ele não sei quanto ele vendeu já. O que a gente declara é assim, o cara botou um trator, tirou o trator, você vendeu por aqui, sim ou não, tal, fazenda, sim ou não. E tem produtos recorrentes, semente e tal, essas coisas não sabemos. Mas assim, mas imaginamos um volume muito grande, né? E aí entra a questão das grandes empresas que hoje estão procurando esse mercado para fazer negócio. Porque eles tinham essa relação com o público final e eles se perderam no caminho. E hoje quem tem relação com o público final é a revenda. Então eles estão querendo resgatar isso. Então eles estão tentando entrar diretamente no público final, né? Muito bom. Roberto, conta pra gente qual foi o produto ou serviço mais exótico e diferente que vocês venderam na plataforma? Exótico e diferente? Fiquei curioso agora, hein? Agora então, hein? Eu vou tentar lembrar aqui, Ricardo, mas assim, porque na verdade o agronegócio, para nós, às vezes não é exótico, né? Mas assim, nós temos. Quando você pega. Eu lembro que foi um trator, assim, tipo de colecionador, né? Uma coisa assim, bem antiga, um tratorzinho que já não funcionava mais, a pessoa colocou para vender e teve quem comprou esse trator. Mas eu vou até o final, eu tento lembrar alguma coisa assim mais relevante do exótico para te falar, mas eu não lembro exatamente uma coisa agora para dizer. Mas assim, nós temos ali, como eu disse, nós vendemos desde um pé de alface, nós vamos falar, até uma fazenda. Então é tudo do agronegócio. E voltando à pergunta que você falou, quando que a gente descobriu que estava dando certo, já tinha dado certo, mas é uma coisa interessante, na AgriShow acho que 2 anos atrás, quando voltou agora depois da pandemia, eu não lembro se foi em 2021 ou 2022, teve uma pessoa que entrou lá no nosso stand e foi agradecer a gente. E ele vende acerola. E ele falou, cara, eu vendi acerola e eu tinha um cara que me comprava 70%, 80% da minha produção. E ele, acho que meio que deu uma quebrada e parou, e ele falou, cara, eu dancei. Eu falei, agora é aquilo que você concentra no mercado, num cliente só, você pode, né? E eu falei, tô perdido, não vou ter o que fazer. E ele falou, um amigo meu falou, viu, por que você não põe na internet? Mas aonde? No MF Rural e tal. E ele falou, mas será que vende e tal? E ele botou lá. Hoje ele triplicou o negócio dele, vende para fora do país. E ele falou assim, eu tenho milhares de clientes. Hoje, se alguém falha comigo, tem outro para... E ele falou assim, cara, eu vim agradecer vocês aqui, vocês estão sustentando minha família. Então, assim, isso são coisas gostosas de escutar, porque faz parte de que é uma coisa, você fala assim, a pessoa talvez ia ali quebrar o negócio dela, e nós conseguimos fazer com que ele continuasse rodando, girando. Pra você ter uma ideia, hoje nós já passamos de quase 800 mil produtos anunciados lá. Hoje nós temos 120 mil produtos no ar, mas já passou mais de 800 mil produtos. Então, assim, é uma coisa fantástica que a gente... E esses relatos que chegam é maravilhoso, né? Maravilha, isso é excelente. Edilson, Instituto Bacarelli cresceu nos últimos anos. E aí eu queria te perguntar 2 coisas. Vocês trabalham com várias unidades, não é isso? Saiu de um prédio, saiu dos prédios e agora vocês têm unidades que estão sob o comando de vocês lá. Primeiro como é que é isso de crescer? Você vai crescendo, aumentando a responsabilidade, porque agora você tem famílias, né? Que dependem efetivamente aí do trabalho que vocês desenvolvem. E quais são os grandes desafios para continuar a crescer, para ir mais? Hoje o Bacarelli faz, além do núcleo Heliópolis, que é o nosso coração, é onde a gente nasceu, a gente faz também a gestão de 12 CELs da cidade de São Paulo. Esses são equipamentos da Secretaria Municipal de Educação, onde você tem piscina aquecida, você tem teatro, você tem esporte.
E nesses equipamentos nós somos responsáveis desde a gestão predial até a questão das atividades que a gente tem que gerar. Foi o maior desafio nosso até hoje, né? Até porque eram 4 editais da prefeitura, cada edital com 3 unidades. Aí o nosso conselho falava, vamos participar, né? Porque todo sonho de uma instituição do terceiro setor é fazer política pública. Então a gente achou que a gente já estava maduro para pegar a nossa curva de aprendizado na favela de Heliópolis e levar para outras periferias da nossa cidade. Falei, vamos fazer uma proposta. Tem 4, vamos fazer as 4, quem sabe a gente ganha uma. E eu fui muito inocente lá, Roberto, porque a gente fez a mesma proposta, né? Era o mesmo negócio, a gente fez a mesma proposta e a gente ganhou os 4. Né? Claro, né? Claro. Aí eu acordo muito cedo. Aí, em um sábado, eu vi o diário oficial nosso da cidade aqui, que a gente tinha ganho os 12 céus. Eu falo pra turma que aquele final de semana eu virei Buda, porque a pancada foi tão forte que eu parei, não falei nem com a minha família aquele final de semana. Me tranquei e falei, caraca, como é que a gente vai fazer, né? A gente tinha uma sede, agora eu tenho 13. Não foi um crescimento, não foi um ramp-up, né? A gente deu um salto muito grande. Então, foi tão forte que até antes dos céus eu era maestro. A nossa operação em Heliópolis estava tão redondinha, tinha uma turma tão boa trabalhando lá, a gente já conhecia tão bem o negócio, que eu pouco sentava na minha cadeira de CEO, né? De vez em quando vinham perguntar alguma coisa para mim, então eu podia ensaiar a orquestra de manhã e ensaiar a orquestra de tarde, era lindo. Eu estou há 3 anos que eu pouco atuo como maestro, né? Porque a cadeira de CEO hoje está muito desafiadora. Mas, por outro lado, hoje a gente atende mais de 170 mil pessoas. No ano passado, 24, no Céus a gente fez mais de 7 milhões de atendimentos. A gente teve a oportunidade de aprender a trabalhar também com as pessoas de 60 a mais. A gente saiu de uma parte, do início e foi para uma outra fase da vida. Dos 12 Céus que a gente faz gestão, 8 estão dentro de favelas na cidade de São Paulo. E quando nós chegamos, 2022, primeira coisa que eu falei para os meus gerentes de unidade, né? Eu falei, identifica as lideranças locais do bem e do mal, chama para um bate-papo. E eu fiquei muito orgulhoso naquela época, porque eu tive uma dimensão, inclusive como comunicação, que eu não conhecia. A gente foi muito respeitado em todos os territórios que a gente chegou, porque nós já éramos conhecidos por virmos da maior favela de São Paulo. Eu não tinha dimensão disso, né? E hoje a gente se prepara para novos passos, tanto que eu recém criei uma diretoria de marketing, que eu tenho lá João Almeida trabalhando comigo, que é um profissional ultra experiente de mercado, junto com Eliana Vilches, que veio da Alpargata. E acabei agora de trocar o meu CFO e fui buscar uma CFO de mercado na WCFO, que é uma associação que reúne mais de 300 mulheres que são diretoras ou vice-presidentes de finanças. Eu fui trazer para dentro do terceiro setor, para dentro da nossa instituição, uma diretora financeira de mercado. Eu quero os processos, os controles dos grandes grupos corporativos na nossa instituição. A gente tem KPMG nos auditando, né? Um dos nossos conselheiros, que é Antoninho Trevisan, quando eu falei com ele, ele falou, tem certeza que você quer? Eu consigo, mas você tem certeza que você quer? Que os caras são chatos. Eu falei, é tudo que eu quero. Eu quero que nos apontem as oportunidades de melhoria, né? Eu sei que aqui não tem nada errado. Pode ter coisa que pode ser feito melhor, mas não tem mal feito. Eu quero mais que venham pessoas mais experientes do que a gente e que apontem onde eu posso melhorar. Porque quanto melhor nós formos, melhor vai ser para as crianças. Eu falo sempre para o nosso time, né? Nós somos profissionais. Eu amo o que eu faço. Só que se o Bacarelli fechar, eu me recoloco no mercado. Ganhando mais, ganhando menos, na posição que eu ocupo ou em outra, mas eu não vou ficar sem emprego. Agora, as crianças que a gente atende não vão achar outra instituição para atendê-las. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme com os nossos verdadeiros chefes, que são as nossas crianças. Eu falo pro time, vocês se reportam a mim, mas o teu chefe sou eu não. Seu chefe é aquela criança ali, ó. Porque é para eles que a gente trabalha. Excelente. Falando em modernização de processos, em excelência, vamos falar assim, Roberto, como é que foi o processo de inovação dentro da área que vocês atuam? Vocês têm, inclusive, avançado para o MF Pago também, que foi um desdobramento. Quais foram as outras inovações que vocês conseguiram atingir e quais são os principais desafios para continuar inovando nesse meio tecnológico do agro? Tá. A inovação, Daniel, ela surge do seguinte: nós sempre nos preocupamos em ajudar o produtor rural. Então, tudo que possa ajudar ele, a gente considera uma inovação. Quando a gente colocou o MF Pago aí, era para quê?
a internet teve um tempo que começou a ser uma terra sem lei ali, de fazer negociação e podia dar golpe um e outro. Então, nós criamos o MF Pago, que é uma plataforma de meio de pagamento, assim como existem várias outras aí no mercado. Vamos falar do mercado pago, do Mercado Livre, todo mundo quase que utiliza isso. Então, é uma segurança para quem compra e para quem vende. Então, isso foi criado a partir de uma necessidade. Do MF Rural, hoje nós somos, só para contextualizar, você falou, eu sou CEO do MF Rural, mas na verdade é do Grupo MF Rural. Do MF Rural, que é uma plataforma, tem um irmão meu que atua lá e eu atuo como CEO no MF Leilões também, que é outra empresa. Então, o grupo, eu fico falando sobre o grupo, o MF Rural, mas é porque, como é o mesmo nome, dá essa confusão, mas é normal. É tudo a mesma coisa, porque irmão ali é tudo tranquilo para trabalhar junto. Lógico que tem os desentendimentos, mas nós somos tranquilos. Então, tem o Grupo MF Rural, que aí tem o MF Rural, que foi a primeira empresa. Temos a MF Leilões, que é uma empresa de leilão de rural. Temos o MF Pago, que foi criado para dar essa segurança. Depois nós temos uma empresa de logística, que chama MF Move. Dali saiu uma outra, que é a MF Play, que é uma agência de agronegócio, que atua para nós. Eventualmente fazemos algum serviço para fora, porque esse é um grande problema. A agência hoje, a gente não consegue, às vezes, achar uma agência que fale aquilo que nós estávamos falando. Como é que eu falo com o produtor rural, né, com o público rural? Muitos não conhecem o meio e, às vezes, não conseguem falar a mesma linguagem. Então, nós tivemos que criar a nossa própria agência para nos ajudar e ajudar essa comunicação do produtor rural. Nós atendemos muito produtor rural ou pessoa física, às vezes, para ajudar ele. Dali nós criamos a MF Magazine, que é uma empresa, é uma revista digital, depois nós podemos falar um pouco mais dessas empresas todas. Tem a MF Bank, que é uma fintech, que a gente fez para ajudar no leilão, o leilão hoje é parcelado, então tem os boletos, então a gente faz os boletos para o produtor, acompanha lá durante 30 meses, esse produtor não deixa ele ficar desatendido. Então a gente traz esse, entre aspas, problema para nós, para resolver o problema dele. A Move, que é de logística, surgiu para também o frete de animais. Aí nós montamos o MF Cast, que é um podcast também que a gente atua para falar de comunicação de agro. E agora, por último, nós estamos com a MF Check, que é uma empresa, tipo um birô de crédito, para atuar também e dados porque nós temos hoje 2,8 milhões de pessoas cadastradas na nossa plataforma. Então, os dados precisam ser estratificados aí, então a gente tem essas empresas. E respondendo diretamente sua pergunta é isso: como é que vem a inovação? Vendo a necessidade e trazendo a solução. E tudo que a gente vai montar, meu pai sempre pergunta: isso é útil para o produtor? Ele não pergunta se vai dar dinheiro ou não. Porque o dinheiro é consequência. Uhum. Nós não temos que ganhar dinheiro com isso. Quem ganha dinheiro é o neto que pede para o vô dar um dinheiro aqui, né? Nós temos que receber pelo que nós fazemos. Boa. Então essa é uma grande diferença e por isso que nós estamos aí 20 e tantos anos já no mercado. Legal, Roberto. De uma forma geral, podemos dizer que o grupo MF Rural democratizou um pouco a distância entre compradores, vendedores, enfim. E tomando por base aquele exemplo que você colocou do vendedor de acerola, como é que você enxerga o grupo sobre o prisma de impacto social? Assim, como é que vocês veem o grupo MF Rural nessa esfera do impacto social? Isso é uma coisa muito interessante, e aqui nós estamos falando de social, aqui o Edilson é melhor do que eu para falar disso, mas nós atuamos, porque assim, quando a gente tem um grande problema. Qual que é o grande problema das cidades? Que acabam criando as favelas e muito mais. O êxodo rural é um problema. Porque a pessoa ali no campo, quem trabalha no campo, muitas vezes ele trabalha numa fazenda, ou tem uma pequena área, ali ele tem a casa dele, ele não paga aluguel, a conta de luz é diferenciada, tal, a água às vezes ele tem ali no poço, não precisa pagar. E a família dele está se alimentando ali, que é o que você falou. O grande problema é o quê? Comida. E no campo, a comida não falta.
Porque no campo a gente consegue, com uma pequena área, fazer a nossa própria alimentação, né? Então, e quando essa pessoa ou deixa a propriedade dela ou sai da propriedade para ir para a cidade, ali ele é um doutor. Na cidade ele não é mais nada. Então ali ele vai ter que sair para procurar emprego. E às vezes ele sai e deixa os filhos na mão de pessoas que às vezes não tem boa intenção com esses filhos dele. E ali eles começam a aprender coisas que não deveriam, e surge esse grande problema que nós temos social. Então eu acredito que se a gente fortalecer o campo e diminuir essa questão de sair do campo para a cidade, e esse pessoal do campo realmente ficar lá, que é onde ele sabe, é onde ele produz, é onde ele ajuda o pessoal da cidade, porque o campo e a cidade, apesar de hoje ter um atrito, às vezes, na comunicação, a cidade é o nosso cliente. Então, nós temos que tratar bem do nosso cliente, e esse cliente tem que entender como é que funciona o agronegócio. E aí, essa parte é onde a gente tem que melhorar também a comunicação, é mostrar de fato o que é ser um produtor rural, né? Porque às vezes a gente fala muito de algumas... o pessoal fala, mas... E aí eu vou colocar só um ponto de propaganda aqui, que não é por maldade que aconteceu, mas na minha visão, mostrou o agronegócio de uma maneira um pouco ruim para a cidade. Muita gente pode não concordar comigo, mas é o seguinte: você lembra quando tinha aquela propaganda do AgroPop, Agrotech e tal? Aquilo mostrava um agronegócio e aquilo distanciava, eu acho, o público do agronegócio, mostrando poder, força. E a gente eu acho que isso não faz conquistar o pessoal do campo. Você fala em bilhões e o cara ele não entende o que você está falando desse negócio. E aí cria aquela distância, falar o agro, o pessoal rico, o pessoal... E a grande maioria são pequenos produtores rurais. Nós temos mais de 5 milhões de propriedades rurais e a grande maioria são de pequenos produtores rurais, que não são essa realidade de andar de caminhonete nova e tudo mais. Óbvio que existe, assim como em todo o setor, nós temos as pessoas que têm mais dinheiro ou menos dinheiro. Existe em todos os setores, mas nós temos que mostrar essa realidade que o produtor rural ele é uma pessoa do bem. Inclusive, é o único segmento, não existe segmento mais do que o produtor rural que preserva o meio ambiente, que a gente ouve falar tão mal aí. Mas isso dá para fazer um podcast só disso, né? Mas, voltando à sua pergunta, é exatamente isso. A gente, para diminuir o impacto social, de trazer problemas até para a cidade, nosso objetivo é fazer com que esse pessoal no campo se fortaleça. E para ele se fortalecer, nós temos que fazer com que ele consiga vender o que ele produz. E nós acreditamos que se nós ajudarmos ele não sai do campo, e isso beneficia o campo e a cidade. Muito bom. Excelente. Edilson, a gente queria conhecer um exemplo transformador. A gente sabe que a música transforma, vocês escolheram a música como vetor de transformação social. Você lembra de algum exemplo de algum aluno ou aluna sua que tenha assim, um exemplo muito bacana, uma história bacana ali de transformação? Posso te dar um montão deles, né? Desde os mais trágicos até os menos trágicos. Mas, por exemplo, lá na nossa primeira turma, a gente tinha uma menina muito difícil. Eu também era um ser humano pior do que eu sou hoje, né? Eu fui melhorando assim com a idade, né? Aí chegou até um ponto que eu tranquei um dia ela na sala que a gente tinha, que era uma só para todo mundo trabalhar, e falei, ou a gente se entende ou você vai embora ou eu peço demissão. Aí comecei a conversar com ela. A menina não tinha o dedo no pé que o tio arrancou com uma marretada. O pai abusava dela para traficar droga em cadeia. Como é que essa menina ia ser legal? Hoje ela é advogada, né? Porque o Bacarelli não é uma escola de música, é um meio de transformação social. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, esse ano, um aluno nosso foi contratado, passou numa prova para ser violinista na Orquestra de Lyon, na França. Primeiro trompa da Orquestra Nacional do Chile formou com a gente. Tinha uma menina preta periférica como o primeiro trombone numa orquestra da Dinamarca. Por que eu falo isso? Porque o mundo dos metais nas orquestras sinfônicas é muito masculinizado. E Dinamarca é um país de brancos. Então imagina uma menina preta se tornar chefe de naipe de um lugar, de um território normalmente dominado pelos homens, né? Esse ano a gente tem uma história. A gente perdeu uma aluna agora no começo do ano. Mas a gente perdeu porque ela passou para medicina na USP. Você entendeu? Então, assim, a música realmente transforma. E sabe o que acontece, Daniel? O que é legal?
Eu costumo dizer que muita gente trabalha uma semana sem ganhar bom dia. Talvez trabalhe um mês sem ganhar um obrigado. E alguns vão trabalhar uma vida inteira sem ganhar parabéns pelo que faz. Nós artistas, nós músicos, a gente sobe ao palco, que pode ser a minha sala ou pode ser um palco de um grande teatro, a gente se apresenta e as pessoas nos aplaudem. Se uma criança pode estar no Teatro Municipal de São Paulo cantando e ser aplaudida, ela passa a acreditar nela, ela passa a acreditar que ela pode ser o que ela quiser ser na vida dela. E a gente devolve para ela uma coisa que parece tranquila, mas que numa favela não é, que é a capacidade de sonhar. Né? Eu falo isso porque aconteceu comigo. Uma vez a gente fazendo um processo seletivo lá, eu conversando com uma criança, Vinícius, 8 anos de idade na época, perguntei, você tem ideia do que você quer ser na vida? Ele falou, vou ser médico, quero ser médico. Eu falei, que legal, uma profissão assim, assim, assim. Aí ele olhou para mim e falou, mas eu não vou ser. Eu falei, por quê? Ele falou, porque aqui ninguém é médico. Eu quero ser engenheiro, eu olho para o lado, ninguém é engenheiro. Eu começo a achar que também não é para mim, né? Aí, falando do Vinícius, durante a pandemia a gente fez uma ação lá para, tipo assim, conta pra gente onde você tá, né? Para os nossos ex-alunos. O Vinícius hoje é enfermeiro-chefe. Não, talvez não é médico porque não teve dinheiro para pagar uma faculdade de medicina. Mas ele, um menino que falou, não vou ser, porque ninguém é, hoje é. Né? Então, essas histórias de transformação são muito legais. E a arte tem realmente esse poder de empoderar, né? Assim, se eu posso ser aplaudido e ter o meu talento reconhecido, eu posso, né, Roberto? Ser o que eu quiser ser na minha vida, porque eu volto a sonhar. E eu falo sempre, né? A gente não conquista nada que a gente não deseja. Primeiro ponto para você ter as empresas todas que vocês estão tendo hoje, nasceu do desejo do seu pai, do sonho do seu pai lá atrás, que pensou alguma coisa. Exato. Né? Então isso é muito bacana, assim, né? Muito legal. Bom, Roberto, falando do que ainda está por vir, como é que você enxerga o futuro do agro digital no Brasil? E como é que vai ser o papel do grupo MF Rural nesse cenário? Ricardo, eu vejo o seguinte, muita gente, hoje a gente fala muito em inteligência artificial e internet, e acabam falando assim, isso vai tirar o emprego de muita gente e tal. Eu acredito porque, assim, o agronegócio, ele é uma particularidade. O produtor rural, ele gosta muito do olho no olho, conversa sincera, e ele acredita muito no seu parceiro. Até se o parceiro não fizer algo errado, ele deixa de acreditar e acabou. Porém, a palavra, o fio de bigode que a gente falava antigamente, isso vale para o produtor rural. Ele sabe da parceria, ele vê isso. Nós entendemos o seguinte, temos até um projeto para fazer, que apesar de nós estarmos na internet, nós não queremos perder o contato com o produtor e acho que isso não vai ser legal. Nós vamos investir em coisas para que não percamos esse contato. E, por exemplo, a tecnologia ela vai vir. Óbvio que a internet vai aumentar e os negócios vão ser feitos cada vez mais pela internet. Porém, nós temos uma ideia do seguinte. É um projeto que nós estamos pensando em como fazer, mas você imagina hoje pessoas acima de 50, 60 anos, como nós falamos aqui, eles têm um repertório. Então, se você quer comprar uma forragem para sua fazenda, você pode entrar lá e comprar. Você pode entrar lá e comprar e você vai ter uma pessoa ali para tirar uma dúvida sua. Isso daqui, ele vai fazer o contato direto com esse cara acima de 60, que já tem experiência. É um agrônomo que às vezes está saindo, não tem mais espaço no mercado. Né? Muita gente não vai... Mas esse cara sabe conversar e sabe falar a necessidade. E aí, ele vai direcionar, você está querendo comprar esse aqui? Não, para a sua região, compra esse outro aqui que a gente também tem no site, mas vai te atender de uma maneira melhor. E isso na conversa, porque eu acredito muito nisso. Eu não acredito que vai ficar no robô, no chatbot. É lógico que isso ajuda, né? Aumenta o nosso contato e tal. Mas eu acho que aquela conversa, para mim, isso vai voltar um pouco. Vai dar um passo para trás. Não vão ficar tão tecnológico que as empresas que investirem nesse contato vão começar a ganhar mercado lá na frente, na minha visão.
Eu não acredito somente na máquina atuando. Então nós temos esse pensamento aí dos seniores aí de trazer isso para... Porque pensa bem, uma pessoa que 60, 70 anos... Porque as pessoas hoje vão viver muito, né? Já estão vivendo muito. Meu pai mesmo tem 75 anos e ele é ativo pra caramba. Ele é o que toma conta do leilão lá, viaja pra lá e pra cá com 75 anos. E ele fala, se vocês me tirar isso, aí acabou, né? Então, ele precisa ter essa... E imagina a experiência dessas pessoas, você trazer pra dentro e essa pessoa poder conversar. Porque isso é uma coisa muito interessante, só dando um parênteses aqui. A Amazon pagou por uma empresa chamada Zappos, que vendia sapato na internet, mais de $1 bilhão. Não porque ela faturava muito bem. Faturava, mas ele queria comprar a cultura dessa empresa, que era o quê? Atender o cliente da melhor maneira. A empresa ficou tão conhecida lá que os clientes ligavam nos exageros. Teve gente que ficou 40 minutos com o cara, às vezes resolvendo um problema particular do cara. Aí falou, mas vamos ter uma pizza boa para comprar aqui. E eles davam... Não, a pizza mais gostosa é essa que eu já comi. Tá? É um atendimento de excelência. E a Amazon comprou isso para ter essa cultura dessa empresa e trazer para dentro da Amazon. Então você vê, são coisas que eu acredito muito nisso. E o agronegócio não vai sair longe disso. Óbvio que a gente tem que ter o crescimento, tem que ter internet, tem que ter o WhatsApp. Isso não vai acabar e só vai cada vez aumentar. Só que nós vamos dar oportunidade para quem quiser conversar, vai ter alguém para falar. Muito bom. Excelente. E você, Dilson, o que você imagina para o futuro do Instituto? Os sonhos, planos, como é que você se imagina nos próximos anos? A gente está dando início a uma nova fase, que é o término da construção do nosso teatro. Como eu falei, vai ser a primeira sala de concertos em um território de favela no mundo. Só para as pessoas entenderem qual a diferença de um teatro e uma sala de concertos. O tratamento acústico. No teatro, você coloca um violão tocando no palco, você tem que amplificar. Numa sala de concertos, você coloca um violão no palco, sozinho, sem nenhum microfone, e você ouve ele pela sala inteira. E vai ser a primeira nesse território. Eu passei uma experiência umas semanas atrás, que foi muito emblemático. Eu levei umas pessoas de Heliópolis para visitar a obra. Se sensibilizaram, mas um senhor começou a chorar muito. Aí ele olhou para mim, a hora que ele se equilibrou, e falou, mestre, desculpa. Ele falou, mas é que faz 30 anos que eu frequento o centro da cidade de São Paulo, e eu passo em frente ao Teatro Municipal e eu nunca entrei porque eu acho que aquilo lá não é para mim. Agora, a minha quebrada, a minha favela vai ter um teatro. Olha o senso de pertencimento. E junto com isso vai surgir a oportunidade da gente começar uma nova fase de cursos de profissionalização que a gente está chamando de arte do palco. Que essas são as profissões que precisam ter para que nós possamos estar no palco. Então eu quero formar técnico de som, eu quero formar produtor de audiovisual, eu quero formar cameraman. O mundo da música clássica ele tem as suas especificidades. Então é difícil, toda vez que a gente vai fazer um show ao ar livre, eu morro de medo. Porque o som que você vai ouvir não é o meu da orquestra, não é o que eu faço no palco, é o que o técnico coloca nas caixas de som. Só que você está lá assistindo e ouvindo, você nem lembra que tem o técnico de som. Se o meu som não estiver bonito, você vai falar, nossa, que orquestra ruim. Né? E são poucos os técnicos de som que têm essa habilidade de uma orquestra. Eu tenho essa mão de obra, eu tenho as crianças que estão lá com a gente desde 2 anos de idade, treinando o ouvido, aprendendo música, tocando instrumento, que não vão ter mercado de trabalho para todos, mas que pode se tornar um grande técnico de som. Outro dia, conversando com um produtor, né, o diretor da TV Cultura, que foi gravar um concerto nosso, falei, cara, seus cameramen são os melhores que tem, né? A gravação que a TV Cultura faz de música clássica é a mais legal. Falou, maestro, Falou, mas um tempinho atrás eu fui a Viena, fui acompanhar uma gravação no Musikverein. Lá no Musikverein, o cameraman, ele tá com a câmera e tá com uma partitura em um laptop aqui do lado dele. O diretor não precisa falar para ele, vai para tal lugar, bota a tua câmera em tal lugar, porque ele tá lendo a partitura e ele sabe o que ele tem que fazer. A hora que ele falou isso, eu falei, caramba, eu tenho essa mão de obra, né? Eu tenho os meninos que estão comigo lá de 2 anos de idade que eu estou ensinando isso. Se eu achar uma garotada que tenha sensibilidade para fotografia, eu vou formar uma mão de obra que não tem no mercado. Então, os nossos sonhos para o futuro próximo são esses. Para o futuro mais para frente, eu quero ver o Baccarelli cada dia maior, com solidez, com gestão, com marcas que se associem a nós e que nos apoiem,
para que a gente possa pegar essa experiência de 30 anos que é vitoriosa, que é exitosa em, através da educação, da arte, da cultura, transformar a vida de pessoas que nasceram em um CEP desfavorável, né? Porque eu falo que a gente não pode deixar o CEP onde a pessoa nasce determinar as oportunidades que ela vai ter na vida dela, e ver o Bacarelli cada dia maior e contribuindo para a gente construir um mundo cada dia melhor. Muito bom. Bom, nós tivemos aqui grandes trocas de experiências, conhecimento, e por falar em conhecimento, o conhecimento é um dos propósitos que move a BMRA. Há 46 anos, quando nós fomos formados, foi um dos pilares a disseminação do conhecimento. E, recentemente, a BMRA lançou um streaming de conhecimento chamado ABMRA Play, onde nós temos lá abrigados projetos, apresentações, mais de 120 palestras, tudo disponível para os nossos associados, porque nós entendemos que conhecimento e a disseminação das boas práticas do marketing, da comunicação, é o que vai nos levar adiante. E aí eu quero passar aqui o comercial do ABMRA Play. Eu vou passar o nosso reclame. Vamos lá, produção, solta o reclame. Não é streaming de seriado, mas é fora de série. Não é streaming de reality, mas mostra a realidade do agro. Apresentamos a BMRA Play, o canal do conhecimento do agro que só o associado à BMRA tem. Palestras com lideranças, cases de sucesso, análise de pesquisas. Acesse abmra.org.br e saiba mais. A BMRA Play é tanto conteúdo que, se você maratonar, vira curso. É isso aí, Ricardo. Então, agradecemos a presença dos nossos convidados. A cada episódio a gente aprende muito com os nossos convidados e também, né, a gente fica muito feliz de disseminar esse conhecimento para quem nos acompanha. E queria deixar o microfone aberto para vocês também se despedirem e fazer as considerações finais. Começando por você, Edilson, por favor. Olha, para mim está sendo uma oportunidade maravilhosa estar aqui, né? Eu, por ter nascido na cidade, apesar de adorar o campo, eu tenho pouco conhecimento. Adorei conhecer o Roberto, ouvir as histórias, saber da tecnologia hoje que envolve o campo, né? E espero de coração que as empresas que estão no agronegócio, né, que é o motor do Brasil, realmente passem a pensar e que a gente possa juntos construir cada dia uma sociedade melhor. É isso, eu também adorei aqui dividir a mesa com vocês. Eu queria, Edilson, deixar o espaço aberto aqui. Nós vamos fazer algo para divulgar o seu instituto dentro da nossa plataforma lá, que hoje nós contamos com... Que legal, já ganhei, ó. Gente. Então, que isso possa o pessoal do agro aí ver de uma maneira diferente. A BMRA Play, eu assisto lá, Ricardo, é porque eu sou associado também, então eu acho fantástico isso que vocês fazem com os associados. E eu queria deixar duas coisas aqui para as pessoas. Você falou numa coisa muito interessante, Edilson, de que a pessoa que ela tem que ter essa vontade de se ela tiver aquela resiliência e falar, ele pode ser o que ele quiser, né? São duas coisas interessantes que eu queria deixar aqui, que eu levo para a minha vida. O medo e a fé é você acreditar naquilo que você não vê. Então, vamos mudar o nosso pensamento. Em vez de ter medo, vamos ter fé. Porque é a mesma coisa. Só muda o jeito de pensar e você vai ter sucesso na sua vida. E uma outra coisa interessante é que eu vi uma vez um boxeador que chama Vini Pazienza. E ele falou uma coisa interessante. Eu levo isso para a minha vida direto. Ele falou assim, a maior mentira que me contaram é que não é tão simples. E é simples. Não é fácil, mas é simples. Muito bom. E assim nós chegamos ao final de mais um episódio de Cases e Causas da BMRA. Continue nos acompanhando no YouTube e nos principais agregadores de podcast e nas nossas redes sociais. Nós agradecemos a companhia e esperamos vocês no próximo episódio. Até já. Até breve. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar?
Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da ABMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e causos ABMRA.